E o Flamengo quebrou o silêncio sobre Gerson. Soube de detalhes, a confusão é grande nos bastidores envolvendo Gerson. No vídeo de agora, infelizmente, tem uma injustiça absurda que estão cometendo com o Gerson, na verdade com ele não, com a filha dele. E tem também a situação do Bruno Henrique. 2 jogadores não participaram da atividade. Também vamos falar sobre Jorginho, Gonzalo Plata e Nico de la Cruz. Será que eles terão condições de jogo na segunda-feira? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas também, porque assim geral vai ficar sabendo do canal Vini Casagrande e também vai ficar sabendo de tudo que acontece dentro do Flamengo. Vamos para as informações? Eu vou começar falando sobre esse assunto do Gerson, porque o Flamengo, na figura de José Boto, quebrou o silêncio, falou sobre a situação. E, sem mais delongas, vamos ao que ele disse. Abre aspas, tá? Na entrevista coletiva de hoje. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar o Mundial e, se joga ou não, não é uma decisão minha, é do técnico. Mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui prontos para o técnico os utilizar. Eu não ia responder, mas vou. Quando há uma decisão grande para o Flamengo, há sempre umas notícias. Bruno Henrique é condenado, indiciado ou não sei o quê. O atacante foi denunciado pelo Ministério Público, só contextualizando, por questão de fraude. De fora me parece estranho, mas não posso opinar. Há sempre um time para certas coisas aparecerem. Garanto que todos os jogadores e profissionais estão focados e motivados. Essa competição não precisa de motivação extra. Vamos lá, gente. Primeiro, o Gerson até o momento, silêncio. Não falou nada. A notícia repercutindo desde ontem, quando a gente trouxe em primeira mão que ele aceitou a proposta do Zenit, que vai deixar o Flamengo após a Copa do Mundo de Clubes. Ele foi hostilizado no embarque da delegação, foi xingado, está sendo, entre aspas, massacrado nas redes sociais, sendo chamado de mercenário, e até agora ele está em silêncio. Marcão, o pai dele, que também é representante dele, também em silêncio. E é um cara que gosta de falar, vocês sabem muito bem. Vamos lá, gente. O Flamengo falou o óbvio. Ele continua sendo jogador do Flamengo. O Boto falou o óbvio. Não tem negociação. Por que que não tem negociação? Porque o Zenit não tem que negociar com o Flamengo. É só pagar a multa. E a multa será paga após a participação do Gerson na Copa do Mundo de Clubes. E o Zenit não tem que avisar nada ao Flamengo. E nem vai avisar. Ele só vai comunicar quando o dinheiro estiver na conta do Flamengo. Estamos pagando a multa, estamos indo embora. A notícia é: o Gerson topou a proposta do Zenit e pediu ao Zenit que a multa rescisória fosse paga apenas após a Copa do Mundo de Clubes. Essa é a notícia. O Flamengo entende, como disse o Boto aí, que ele continua sendo atleta do Flamengo e que ele vai cumprir todos os deveres que um atleta tem que cumprir. Beleza. Há quem defenda que o Gerson não deveria entrar em campo. Eu discordo. Eu acho que o Gerson continua sendo jogador do Flamengo, ele tem que estar lá com o grupo. Agora, se vai jogar ou não, isso é uma decisão do Felipe Luiz após uma conversa com o Gerson. Eu penso dessa maneira. Agora, o Flamengo falou óbvio, gente. Agora, mais bastidores dessa situação. O Marcão, que é pai e um dos empresários do Gerson, nos bastidores irritou muita gente. Ele é empresário do Gerson em parceria com o Carlos Leite, que é um empresário que todo mundo conhece. É um cara que tem um nome muito forte no mundo do futebol. Ele, entre aspas, deixou o Carlos Leite de lado e colocou, entre aspas, 2 outros intermediários na situação. Ou seja, o Carlos Leite, ele não está participando de nada, ele foi colocado de lado pelo Marcão. Isso nos bastidores está todo mundo sabendo. Uma fonte acabou de me dizer aqui, ligaram para o Flamengo tentando parcelar a multa, quando o Flá disse que queria a vista, eles ameaçaram de pagar a vista e tirá-lo do Mundial. Boto e Bap ficaram loucos. Gente, na boa, a confusão é muito grande nos bastidores. E eu vou repetir o que eu sempre falo. Isso tudo acontece porque o Gerson permite. O Gerson tem 28 anos, ele não é mais criança. Mas é o pai dele, tudo bem.
mas ele tem voz ativa até porque ele é um jogador de futebol. Ele deveria ter uma conversa com o Marcão, com o pai dele, e falar: pai, Marcão, sei lá como ele chama ali na conversa, calma, espera, vamos fazer tudo com calma, sem atropelar ninguém. Mas pelo visto, a confusão é grande até mesmo nos bastidores, o que vocês torcedores acabam nem sabendo. Então, gente, é isso. O Gerson já tomou a decisão. Tanto é que ele está em silêncio, senão ele já viria público aqui dizer que vai ficar no Flamengo, que isso tudo não procede. A gente sabe como é que funciona. Embora ele possa fazer isso e 2 meses depois ir embora também. Mas, enfim, o silêncio dele já é a resposta, tá? E sobre esse assunto do Bruno Henrique que o José Boto disse, a gente repercutiu em vários sites internacionais com o nome. Por exemplo, o jornal Marca da Espanha destacou que Bruno Henrique participa de, entre aspas, uma suposta rede de manipulação de apostas esportivas e que a decisão do Ministério Público ocorre no momento em que o jogador está com o Flamengo nos Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes. Na França, o Le Parisien e o Le Figaro destacaram que, além de ser um dos destaques do Flamengo, Bruno Henrique também já teve 2 convocações para a seleção brasileira em 2019. O Le Parisien meteu assim, ó: atacante do Flamengo, Bruno Henrique é indiciado após escândalo de manipulação de apostas. Cara, e fora os outros jornais mundo afora aí que estão noticiando essa situação do Bruno Henrique, vai ser chato isso, mas é informação, não tem jeito. Vamos falar um pouquinho de campo e bola, que é bom também, né? Vamos lá. Hoje o Flamengo treinou pela primeira vez em solo americano. Alexandre e Arrascaeta não treinaram com os demais jogadores. Eles foram poupados dessa primeira atividade, controle de carga. Lembrando que o Alexandre, eu falei isso já aqui, no período de 10 de maio a 10 de junho, ou seja, exatamente 30 dias, ele jogou 8 partidas, as 8 como titular, e apenas 2 foi substituído e nos minutos finais. Ou seja, um jogador que foi muito exigido fisicamente e mostrou estar pronto, com 34 anos. Inclusive, isso foi um tapa na cara, sem luva, para aqueles que criticarem muito a contratação do Alexandre por conta da idade avançada. E eu não estou falando isso de torcedores do Flamengo, estou falando de torcedores rivais na época que o Flamengo acabou contratando o Alexandre. Então é um jogador que, historicamente, nunca apresentou muitas lesões. Pelo contrário, o cara que se cuida muito. Tanto é que com 34 anos está jogando muita bola no Flamengo e também na seleção brasileira. E quando eu falo muita bola é em quantidade e também qualidade. E o Arrascaeta, a gente sabe que fisicamente falando ele sofre e vem jogando muitas partidas, jogou muita bola, inclusive com a camisa da seleção uruguaia, fazendo um golaço. Até o Bielsa elogiou bastante o Arrascaeta e os dois foram poupados nessa primeira atividade. Jorginho, embora tenha se apresentado bem fisicamente, mas ele está vindo de uma lesão grave que o deixou fora de vários jogos pelo Arsenal, não tem presença garantida na estreia do Flamengo contra o Esperance. Plata também não tem presença garantida, muito menos o De La Cruz, até porque dos dois o Plata está mais adiantado nesse processo de recuperação. Ele não tem presença garantida no jogo de segunda, muito menos o De La Cruz. Arrisco a dizer que os dois estão fora já, tá? Pelo que eu venho conversando. Mas vamos aguardar. Hoje é quinta, talvez o Plata fique à disposição, mas o Nico De La Cruz é chance quase zero, pelo que a fonte me disse há pouco aqui sobre esses dois jogadores. A lesão do Nico De La Cruz foi grave, gente. Foi bem grave e é um jogador que tem um histórico, a gente sabe o histórico dele de lesões, desde a época do River Plate, não só no Flamengo. Por isso que eu acho que é questão de tempo do Jorginho assumir a titularidade nesse time do Flamengo. Óbvio, ainda tem agora a saída do Gerson também, que abre uma lacuna aí depois da Copa do Mundo de Clubes. Não é nem notícia, mas é um ato, uma injustiça absurda que estão cometendo. Você, torcedor do Flamengo, você tem o direito de não gostar da saída do Gerson, de chamar o Gerson de traidor. Você pode fazer isso. Ninguém aqui vai controlar isso. Cada um tem o seu sentimento em relação a saída do Gerson, a forma como foi e como será, na verdade, porque ele continua sendo jogador do Flamengo até o pagamento da multa rescisória do Zenit, que vai acontecer após a participação do jogador na Copa do Mundo de Clubes. Mas ir nas redes sociais da filha dele, xingar a filha dele, escrever coisas nojentas para a filha dele,
A mãe da filha dele, que não é, eles não são casados, pelo menos fofoca não é o meu forte aí. Isso eu deixo com o Léo Dias, que ele sabe muito bem sobre isso. Mas até onde eu sei, eles não estão casados. E aí a mãe da filha dele teve que se pronunciar dizendo que vai retirar as redes sociais da filha por conta dos xingamentos dos torcedores. Gente, o que é isso, cara? Vem cá, onde vocês estão com a cabeça, cara? Onde vocês estão com a cabeça? Parem com isso. Cara, você tem ódio de algo, vai descontar seu ódio praticando um esporte, vai correr na rua, sei lá, faz qualquer outra coisa. Mas xingar a filha do cara, pelo amor de Deus, gente, onde vocês estão com a cabeça, pô? Isso não faz o menor sentido. Se põe no lugar da filha, da mãe, lendo as mensagens que vocês, torcedores, estão escrevendo para menina que não tem nada a ver com a história, cara. Isso é um absurdo, fica aqui o meu desabafo. Mas agora vamos falar de coisa boa, porque a Copa do Mundo de Clubes tem novidades. Terá a entrada de jogadores do estilo NBA. Os jogadores vão entrar um por um em campo. Um locutor anunciará cada atleta. Por fim, o capitão de cada time fechará a formação. O modelo é visto na NBA e em outros esportes populares entre os americanos. A princípio, esse estilo será adotado em todos os jogos da primeira rodada. Cara, maneiro demais isso, tá? Eu não sou um cara que acompanha muito o basquete. Eu assisto alguns jogos e tal. Vi um em loco quando eu tive a oportunidade de ir a Orlando. É maneiro demais, cara, fazer isso. E, por coincidência, o capitão do Flamengo é justamente o Gerson. Outra novidade aqui em relação à Copa do Mundo de Clubes, uma das exigências da FIFA para a Copa do Mundo e para a Copa do Mundo de 2026 de seleção é que os estádios com grama sintética mudem para grama natural. As competições receberão um cuidado especial da entidade que fez um investimento pesado de 5,5 milhões de dólares, dá 31 milhões de reais, em pesquisas. A FIFA anotou reclamações durante a Copa América e o gramado foi uma das principais. Outra exigência é que os gramados tenham o mesmo tamanho, 105 por 68. Então fica aí esse registro para vocês. Esse lance aí da entrada dos jogadores um por um, acho irado. Gosto mesmo, acho muito maneiro. E cada um vai fazer a sua comemoração, né? O Pedro vai fazer aquele match aqui assim. O Gerson vai meter o Vapo, provavelmente. O Michael, pelo visto, vai meter o Si do Cristiano Ronaldo. Enfim, cada um com sua comemoração aí. Ó, o Giroud, galera, lembram dele? Atacante francês, atualmente com 38 anos, cara. Jogou muita bola, camisa de seleção, inclusive. Ó, para quem não sabe, o Giroud jogou Copa do Mundo de 2022, Eurocopa 2024, Eurocopa 2021, Copa do Mundo 2018, Eurocopa 2016, Copa do Mundo de 2014, Eurocopa 2012. E ele teve passagens aí pelo Montpellier da França, Arsenal, Chelsea, Milan, e agora ele está no Los Angeles FC, time que está no grupo do Flamengo, e ele jogou com o Jorginho no Chelsea. Os dois jogaram juntos. Ele, em entrevista coletiva, falou sim sobre a ida do Jorginho para o Flamengo. Sim, eu vi que ele assinou pelo Flamengo. Ele pode jogar a Copa do Mundo? Uau! É bom para o Flamengo, é um ótimo controlador do meio de campo. Muito inteligente tecnicamente, eu amei jogar com ele. Acho que não é uma coisa boa para nós, mas é ótimo para o Flamengo. Ficamos muito felizes em vê-lo de novo. Vivemos grandes momentos juntos, repito, lá no Chelsea. Então, galera, inclusive acabei de receber uma informação importante aqui, ó. Sim, Jorginho, grande chance de ser relacionado, sim, Verê. Deve ser relacionado, sim. A pessoa me escreveu aqui no WhatsApp, que eu estava perguntando sobre como é que foi o treino e tal. Então, o Jorginho provavelmente é relacionado para segunda-feira. Baita notícia, a gente estava falando do Jorginho aqui agora. Então, o Jorginho, apesar do período que ele ficou ausente lá nos últimos jogos do Arsenal na temporada, mas deve ficar à disposição, ainda bem, até porque o De La Cruz é desfalque confirmado. Novamente não treinou com os demais jogadores nessa sexta-feira. O próximo jogo do Flamengo é segunda, não vai ter tempo suficiente para ele ficar à disposição pronto. E ele está sendo preparado para o jogo do dia 20. Dia 20 vai cair, deixa eu ver aqui, daqui a 7 dias. Então, sexta-feira que vem, contra o Chelsea. Para mim, o jogo mais importante do Flamengo nessa fase de grupos aí da Copa do Mundo de Clubes. Então, De La Cruz fora, Jorginho bem provável que seja relacionado, e o Gonzalo Plata foi reintegrado hoje. Ele sendo reintegrado, óbvio que é mais um passo super importante no retorno dele à lista de relacionados. Não acredito que seja titular por conta do longo período
inativo, sem jogar uma partida pelo Flamengo e também pela seleção, porque na seleção ele também não jogou. Douglas Barcelos, amigo do irmão do jogador do Flamengo, Bruno Henrique, fez acordo com o Ministério Público do Distrito Federal para confessar o crime em troca de não ser processado criminalmente. E ele falou, confirmou. Rapaz, indiciado por ter sido identificado como uma das pessoas que apostaram no cartão amarelo que Bruno Henrique do Flamengo tomou o jogo contra o Santos em 2023, Douglas Ribeiro Pina Barcelos confessou que sabia com antecedência que o atleta seria advertido naquele jogo. Isso aqui é matéria do GE, tá, galera? A confissão foi feita em audiência virtual no dia 4 de junho, com membros do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal. Barcelos foi o único dos 10 acusados a fazer um acordo com o Ministério Público para não ser processado. Em troca, além da confissão, ele terá que cumprir 360 horas de serviço comunitário, além do pagamento de uma multa de R$ 2.322,13. Como o apostador indicou intenção de se mudar para o exterior, os promotores ainda abriram a possibilidade de que ele pague uma multa de R$ 5.500 desde que comprove residência no exterior com documentos. A audiência durou pouco menos de 10 minutos. Nela, o promotor Rodrigo Araújo primeiro explica as condições para o acordo e as propostas do Ministério Público. Barcelos está acompanhado de seu advogado, Luiz Henrique Alves de Oliveira. Com a concordância de Barcelos e seu defensor, Araújo faz a leitura de um resumo das acusações. Presente acordo de não persecução penal tem por objeto fatos relacionados à obtenção e tentativa de obtenção de vantagem indevida em prejuízo de empresas de aposta online, leu o promotor. Cara, então ele confirmando tudo aqui. Douglas, o Barcelos, que perguntou para o Douglas, feitas todas as considerações, eu pergunto, o senhor confirma que praticou esses fatos? Confirmo, responde o apostador. Gente, isso aqui complica muito a vida do Bruno Henrique. Enfim, é aguardar, torcer para que a justiça seja feita. É só isso que eu posso dizer nesse momento, porque ele está sendo investigado, né? Ainda não tem nada comprovado no caso do Bruno Henrique, e torcer para que a justiça seja feita. Torcida rubro-negra, segura essa novidade. O Mundial de Clubes já começou, mas não é só dentro de campo não. Fora dele, o Flamengo também tem uma chance real de levantar taça. E quem decide isso é você. O Google lançou um jogo oficial em que a nação pode ajudar o Mengão a conquistar o título mundial, metendo gol atrás de gol em uma disputa virtual de pênaltis. Isso mesmo. Enquanto os craques de Felipe Luiz se preparam nos Estados Unidos para a estreia no gramado, a torcida já está garantindo vantagem em outro campo, o digital. E o melhor de tudo, é de graça, rápido e ainda ajuda o Flamengo a disparar na frente de gigantes como Chelsea, Al Ittihad, Esperance e outros clubes do torneio. Então, bora entrar em campo com um clique, a disputa já tá pegando fogo e o Mengão lidera com milhões de gols. Mas precisa da sua força para não deixar escapar. Nesse vídeo eu vou te mostrar como jogar, o que tá rolando nos bastidores da estreia e por que o nome do Flamengo já tá brilhando até no Google. Isso mesmo que você ouviu, o Flamengo já está ganhando no Mundial, mas na versão digital, lançada oficialmente pelo Google. A gigante da internet criou um minigame interativo, onde torcedores de todos os clubes participantes da Copa do Mundo de clubes da FIFA podem competir entre si. E como funciona? Cada torcedor escolhe seu clube e bate pênaltis contra um coelho, goleiro. Isso mesmo, um coelho. A cada gol marcado, o placar da torcida sobe e o Flamengo já soma mais de 6,8 milhões de gols. Pra você ter uma ideia, a diferença pro segundo colocado é absurda. E o mais insano, cada torcedor pode jogar quantas vezes quiser. Ou seja, quanto mais gente metendo gol, mais chances do Mengão levantar mais uma taça simbólica. Só que com o apoio da nação em peso, essa mobilização nas redes sociais é reflexo da paixão absurda que essa torcida tem. E agora, com o Mundial Real prestes a começar, a nação já mostrou que vai estar presente em todos os campos possíveis. É um movimento histórico, e se você ainda não sabe como participar, calma. No próximo bloco eu te explico o passo a passo para entrar nessa brincadeira, que de brincadeira não tem nada. Se você quer vestir o manto sagrado até na internet,
e ajudar o Flamengo a conquistar mais um título, ainda que simbólico. Aí presta atenção nesse passo a passo. Primeiro, abre aí o Google, no celular ou no computador, e digita Copa do Mundo de Clubes. Vai aparecer uma tela especial com informações do torneio. No canto inferior direito vai ter uma bolinha azul piscando. Clica nela. Essa bolinha é a entrada para o jogo de pênaltis. Depois, é só selecionar o Flamengo e começar a bater pênalti contra o coelhinho goleiro. O jogo é viciante, rápido e simples. E o melhor, cada gol que você fizer conta para o placar da nação rubro-negra. Você pode jogar quantas vezes quiser, não tem limite. Isso significa que se cada torcedor fizer sua parte, ninguém segura o Mengão nem no mundo real e nem no digital. Já imaginou a moral? Ser campeão dentro e fora de campo. Então já chama os amigos, a família, o grupo do Zap da torcida e bora dominar o Mundial do Google também. Agora no próximo bloco vamos falar de como o Flamengo está se preparando para vencer também onde realmente importa, dentro das 4 linhas, na bola e na raça. Enquanto a nação faz chover gols virtuais no jogo do Google, o elenco do Mengão tá focado no que realmente importa, a estreia no Super Mundial de Clubes. E olha, o clima no Ninho do Urubu é de concentração total. Felipe Luiz não quer saber de oba-oba nem de favoritismo. O papo lá dentro é de humildade, trabalho e intensidade. A comissão técnica preparou 2 treinos finais, sábado e domingo, com foco total na estreia contra o Esperance de Tunis, campeão da Tunísia e adversário cascudo. A partida será na segunda-feira, dia 16, às 22h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo na Globo, Sport TV, DAZN e Cazé TV no YouTube. Mas se você quer uma cobertura raiz, com sangue rubro-negro nas veias, não tem melhor que a transmissão do Coluna do Fla. É emoção, é grito de gol, é informação direto da Flórida com Rafa Penido na narração, Túlio Rodrigues nos comentários e a galera da reportagem dando show. A nação já tá mobilizada e agora é a hora da gente fazer o que sabe melhor, apoiar com toda a força, dentro e fora de campo, e mostrar por que o Flamengo é muito mais que um clube, é uma religião. Se você ama o Mengão, deixa o like. Compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo quantos gols você já fez no Mundial do Google.